Sabe, quando a gente pensa em uma nação inteira, o que segura tudo isso de pé? Imagina ter em mãos a planta baixa de um país. Não um documento legal antigo e empoeirado, mas sim o projeto mestre, que define cada pilar, cada parede e cada direito. É exatamente isso que vamos desvendar hoje, a arquitetura da lei que sustenta o Brasil. Para começar, vamos a uma pergunta que é fundamental. O que de fato une um território tão vasto e um povo tão diverso? A resposta está na própria ideia do que é um Estado. Pois é, antes de existir qualquer lei, é preciso ter uma estrutura. E todo Estado, como a gente vê aqui, se baseia nestes três elementos essenciais: um território definido, um povo que ocupa esse território e um governo soberano que exerce o poder. Parece simples, mas é a base de tudo. Ok, então já temos o Estado. Mas como é que ele se organiza? Como se define o que o governo pode ou não pode fazer? É aqui que entra a peça-chave, o alicerce de tudo, a Constituição. Dá para pensar nela como se fosse o grande manual de instruções de uma nação, sabe? É a Constituição que desenha o mapa do poder, que define até onde o governo pode ir e, talvez o mais importante, que constrói um escudo para proteger os direitos de cada cidadão. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa só no sistema de leis como uma pirâmide. Lá no topo, soberana e intocável, está a Constituição. Nenhuma outra lei, portaria ou decreto pode contradizer o que está escrito nela. Ela é a norma suprema. Ponto final. Bom, agora que a gente já entendeu a ideia geral do que é uma Constituição, vamos mergulhar na planta baixa específica do Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, que ficou muito conhecida como a Constituição Cidadã. Olha só, ela se divide em três partes principais. Primeiro, o preâmbulo, que é como se fosse a declaração de missão do país. Depois vem a parte permanente, que é o coração da lei, com seus 250 artigos. E, por último, o ADCT, que na prática funcionou como as regras de transição para garantir uma mudança suave do regime antigo para a nova democracia. E para sentir o espírito dessa lei, basta ler um trechinho do preâmbulo. Ele já nos diz o objetivo maior: construir um Estado democrático, garantindo direitos, liberdade, bem-estar. É uma carta de intenções muito poderosa. Vamos agora para a fundação do nosso projeto. O artigo 1º estabelece os pilares. Sabe, os valores que são inegociáveis, sobre os quais toda a República Federativa do Brasil é construída. E aqui estão eles, os 5 princípios fundamentais: a soberania do país, a cidadania de seu povo, a dignidade da pessoa humana como valor central, o equilíbrio entre os valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político para garantir a diversidade de ideias. Isso nos leva a uma parte fascinante do projeto. Existem certas paredes, certos pilares nessa construção que são tão importantes, mas tão importantes, que foram feitos para nunca serem derrubados. Aí fica a pergunta, né? Se as necessidades da sociedade mudam, será que essa planta baixa pode ser completamente rasgada e refeita do zero por qualquer governo que assuma o poder? A resposta é direta e enfática: não. O núcleo essencial da nossa Constituição é protegido. Esse mecanismo de proteção tem um nome: cláusulas pétreas. Petra vem de pedra, né? São literalmente cláusulas escritas em pedra, que não podem ser removidas nem mesmo por uma emenda constitucional. Elas blindam o coração da nossa democracia. E o que é intocável, então? São 4 pilares. E isso não é por acaso, viu? Cada um deles é uma resposta direta a feridas da história do Brasil, especialmente do período autoritário. Temos a organização do país como uma federação, para evitar concentração de poder, o nosso direito ao voto direto, secreto, universal e periódico, que é o coração da democracia, a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, um freio contra o abuso, e, claro, os direitos e garantias individuais, a blindagem final de cada pessoa contra o Estado. Certo? Então, se o núcleo é intocável, isso significa que a Constituição é um documento engessado? De forma alguma. O projeto foi desenhado para permitir reformas, sim, mas seguindo regras bem claras. Para entender como ela muda, a gente precisa diferenciar 2 tipos de poder. O poder constituinte originário é aquele que cria uma Constituição do zero, como aconteceu em 1988. Ele é ilimitado. Já o poder derivado é aquele que atua sobre a Constituição que já existe, para alterá-la. E ele, claro, é limitado pelas regras do projeto original. Portanto, toda vez que o Congresso Nacional aprova uma emenda constitucional, o que está em exercício é exatamente esse poder, o poder constituinte derivado reformador.
E esse diagrama nos dá um mapa visual bem claro. A gente vê como o poder constituinte se divide: o originário, que cria tudo do zero, e o derivado, que possui as ferramentas para reformar e adaptar, mas sempre mantendo a essência. E esse poder de reformar não é um cheque em branco, não. Como o diagrama detalha, ele tem limites claros: os formais, que ditam o processo de votação, os materiais, que são exatamente as cláusulas pétreas que a gente já falou, e os circunstanciais, que muito sabiamente proíbem mudanças em momentos de grande crise institucional. O ponto crucial aqui é este. O projeto da Constituição brasileira é genial nesse sentido. Ele busca um equilíbrio. É rígido o suficiente para garantir estabilidade e proteger a democracia, mas ao mesmo tempo é flexível o bastante para se adaptar ao longo do tempo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A Constituição não é uma relíquia para ficar em um museu. Ela é um organismo vivo. A grande questão que fica é: estamos diante de um projeto finalizado, acabado, ou de uma grande obra que continuamos a construir todos os dias? A resposta para essa pergunta define o futuro do país.